E hoje nós queremos retomar aqui um assunto que muitas pessoas pediram para saber mais a respeito, muitas pessoas têm curiosidade a respeito desse assunto, que é o déficit de atenção ou a hiperatividade. Não é? E aí você vai aprender o que significa isso. Tem pessoas que sofrem desse transtorno, que muitas vezes é identificado apenas em crianças, mas não, adultos também sofrem com esse déficit de atenção ou hiperatividade. Então, a partir de agora, você que quer saber mais sobre esse assunto, fique ligadinho, porque a Vanessa é especialista no assunto e também você pode fazer perguntas, né, pelo nosso telefone 3209-3301 e também pelo nosso Twitter, @detudoumpouco.tv e, claro, você pode falar ao vivo pelo 3253-3320. Bom, Vanessa, para quem ainda não ouviu falar do tema, né, déficit de atenção ou hiperatividade, que é o famoso TDAH, não é isso? Então fala um pouquinho explicando o que seria esse bicho de 7 cabeças, ou não é um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de 7 cabeças. Aliás, eu achei tão bom esse convite hoje, porque eu vou até já adiantar que amanhã a gente vai ter um encontro na Casa Rosada para as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um encontro que só entre as mulheres, né? Casa Rosada, para quem não sabe, é o Ministério de Mulheres da Igreja Batista da Lagoinha e fica nas dependências da Igreja da Lagoinha. Aí amanhã vai ter um encontro para as mulheres que têm filhos ou que ela mesma tem. Eu convivo com pessoas que têm o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse encontro já tem um tempo que está acontecendo, tem sido uma benção. Que legal. E a entrada franca? É entrada franca, tem ajudado muitas as pessoas, sabe? Isso. E eu fiquei tão feliz por estar vindo hoje, porque justamente amanhã é o encontro, que é uma oportunidade a gente estar divulgando mais. Mas o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem pessoas que dão o nome de DDA, que é de distúrbio do déficit de atenção, era o nome antigo que era dado ao TDAH. Hoje é TDAH mesmo, só que tem pessoas que têm o transtorno com ênfase no déficit de atenção e tem pessoas que têm maior ênfase na hiperatividade. O transtorno é uma doença ou não? Ele é uma doença. Uma alteração de comportamento só? Quem tem TDAH tem uma alteração no comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é hiperativa, ela é muito agitada, a gente sempre comenta que ela vive a 1000 por hora, motorzinho ligado o tempo todo, é muito impulsiva. Mas eu pergunto se é doença, porque doença pode ter cura, né? É uma doença. Transtorno tem cura nesse caso? Por que a gente chama de transtorno, pastor Jean? Porque quem tem esse problema, que é uma doença, é um transtorno neurobiológico, é uma pessoa que vai ter um transtorno na vida dela e vai causar um transtorno na vida de quem ela convive. Ah, tá. Sabe? Por exemplo, uma pessoa que tem um déficit de atenção, ela esquece muito das coisas, ela inicia alguma atividade e não conclui. Vanessa, até você está falando sobre esse assunto, a gente fica aqui uma pergunta na cabeça. Como diferenciar, então, quem esquece as coisas com normalidade, porque é normal as pessoas esquecerem, da pessoa que tem um déficit de atenção e também daqueles que são ligados 24 horas na tomada, daqueles que são agitados por natureza e não necessariamente teriam a hiperatividade? Boa. É o seguinte, nós esquecemos as coisas. Não é? Ainda mais o mundo hoje que a gente vive tão estressado, é comum de vez em quando você esquecer um número de telefone, um recado. A pessoa que tem esse transtorno, ela esquece muito. Fora do normal. É uma coisa fora do normal. Vamos dar um exemplo de alunos, porque eu sou psicopedagoga, eu trabalho muito com adolescente, com criança. Esquece o para casa, esquece de entregar, leva um trabalho para casa e não conclui, sabe? Perde todos os materiais, não sabe onde que coloca nada. É uma coisa assim, por isso que chama transtorno, porque causa um transtorno na família toda. É difícil conviver. Agora, muitas mães têm essa preocupação quando ouve, principalmente da hiperatividade, ouve falar disso, porque, eu vou te dar um exemplo, eu tenho um sobrinho de 1 ano e meio, ontem mesmo o Maurício estava vendo o jogo de São Paulo e foi lá e desligou a televisão. Ele não para, ele acaba de fazer alguma coisa aqui, ele vai lá e começa a fazer outra. E a mãe dele, a minha cunhada até comentou ontem, será que é normal tanta energia? Uma criança de 1 ano e meio, é normal esse tipo de comportamento? Aquela criança que não para nem um minuto, sempre está procurando alguma coisa para mexer, para fazer, parece que não se cansa. Isso pode ser um sintoma de hiperatividade ou não? Não, é normal. Meu menininho tem 1 ano e 1 mês. O desejo maior dele é desligar toda hora a televisão quando a gente está assistindo. E ele ri pra gente, ele fala, desliga. Sabe, a parte do programa que você tá mais gostando, ele dá uma olhadinha e Na hora do Estudo um Pouco, então, vocês pegam esses meninos e põem dentro do bercinho para eles assistirem do berço. É porque a criança nessa idade já está descobrindo tudo ao redor dela. Então eles não param quietos, eles têm muita energia, aprendeu a andar.
Então, é que gostoso que é andar, é uma descoberta, mexer nas coisas, coloca tudo na boca. Eles não param quietos. Então, quando isso não é normal, a partir de que idade que não é normal essa agitação toda? Bom, quando que a gente começa a perceber mais mesmo essa questão do déficit de atenção, e se tratando de criança, na fase da pré-escola. Por exemplo, uma criança tem 5, 6 anos, onde a professora já começa a ensinar os conteúdos, na alfabetização. A criança tem muita dificuldade de aprender porque ela não para quieta, ela está sempre distraída. Ela não é focada? Ela não foca. A capacidade de atenção dela é muito curta. A professora está contando uma historinha, ela está olhando para o teto, para a parede, sabe? Então, assim, ela começa a ficar muito dispersa ou então extremamente agitada a ponto de atrapalhar o andamento da sala de aula. Agora, tem que ter muito cuidado, porque, gente, hoje em dia está sendo muito banalizado, assim, no meu ponto de vista, a questão do TDAH. O menino dá uma viajadinha na escola ou esquece alguma coisa, as pessoas aí, tem déficit de atenção. Ou começa a conversar muito na sala de aula, é hiperativo. Não é bem assim, não. Esse transtorno, ele não é tão simples para ser avaliado, precisa de uma equipe de profissionais, sendo sempre que o médico, o neurologista ou um psiquiatra que vai dar esse laudo, tem uma coisa muito séria isso. A gente está falando muito de criança, mas tem muito adulto também que sofre esse tipo de transtorno, não tem? Demais. Como diz o menino, é nu? Mas acontece o seguinte, que antigamente, sei lá, na nossa época, né, você já... Nossa, não vamos dizer do Maurício, porque eles são mais novos. Quando as pessoas eram muito agitadas ou muito voadas, o pai falava assim, esse menino é só um couro nele que ele apruma, que ele conserta. Hoje, às vezes de uns 10 anos pra cá, que as pessoas estão atinando mais para esse tipo de transtorno. Porque antes, assim, dá um couro que conserta. Então, hoje a gente tem muito adulto que eles até ficaram à margem da sociedade a nível de estudo, não conseguiram, às vezes, nem completar um segundo grau. Foi até feita uma pesquisa mostrando que dentro dessa camada da população, onde as pessoas não tiveram acesso aos estudos, a uma forma de trabalho melhor, existem muitas pessoas que têm distúrbio de aprendizagem, muitos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e isso não foi tratado. Por isso que é importante ser diagnosticado quanto antes melhor, para que o comportamento da pessoa seja trabalhado. A gente tem uma pergunta aqui do Twitter, do Aleison, coloca assim, a pessoa que está lendo um livro ou revista e sua mente começa a vagar, pensar em outras coisas, é um déficit de atenção? Isso é uma pergunta bem necessária e relevante, porque a gente às vezes fica pensando que qualquer coisa, que a gente é assim com doença, né? Qualquer coisa que aconteça, agora você fala de coceira, você começa a coçar o corpo inteiro, né? Que o psicológico já mexe. Às vezes não, às vezes é simplesmente uma falta de prática daquilo também, o livro é chato, ansiedade. Às vezes não, isso pode indicar também, Vanessa? Pode. É o seguinte, para ser feito um diagnóstico de TDAH, existe uma lista de sintomas e sinais. Então, os médicos vão fazer isso. Então, tem que ter no mínimo de 6 a 7 sintomas. Por exemplo, uma pessoa que está lendo o livro e, de repente, não consegue concluir aquela leitura, ela pode estar cansada, o livro é chato, mas, geralmente, quem tem TDAH tem dificuldade para ler um livro até o fim. Ela não consegue focar na leitura. Mas esse é um ponto. É um dos sintomas. Precisa de mais para poder configurar. São 6 a 7 sintomas sinais. É começar as coisas e não concluir, não dar continuidade em nenhum tipo de propósito que a pessoa se propõe a fazer. O cara começou a tirar carteira, parou. Começou um relacionamento, parou. Começou a arrumar casa, parou. Existe uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas, que muitas pessoas que têm TDAH, elas casam 3, 4, 5 vezes, porque elas não mantêm foco nas coisas. Agora, é claro que nós estamos falando, isso não pode ser considerado fatos isolados, né? Porque senão a pessoa fala, meu Deus, ontem eu estava assim cansado, comecei uma casa, parei, tenho TDAH. Não é isso? Não é isso, não. São coisas repetitivas, né? Faz isso com frequência. A gente fala também que as pessoas que têm o TDAH, teve uma outra vez que eu até vim aqui, eu falei sobre isso, né? Elas têm dificuldade, assim, no freio, que a gente chama de freio inibitório. Tudo que pensa em fazer, faz. Sabe? Tem filtro. Não tem Ela não filtro. tem freio. Não tem. Da outra vez que eu vim aqui, te dei um exemplo. Na época eu estava atendendo um aluno de uma escola, ele estava na sala de aula e ficou com vontade de jogar o abacaxi no ventilador. Ele foi e jogou. O que dá na cabeça faz. Eles não param no semáforo, entendeu? Não dá conta de esperar o sinal abrir, mas aí causa não é TDAH, muito. não, é outro tipo de Mas transtorno. isso aí é impulsividade. Mas são exemplos. Seria um agudo, né? Mas você não acha que os sintomas da ansiedade são muito parecidos com o do TDAH?
Olha, a pessoa que tem ansiedade, ela pode ficar muito impulsiva, inquieta, não distraída, não terminar o que faz. Né? Por isso que eu estou dizendo, amanhã a gente vai falar sobre isso lá na nossa palestra. Porque, na minha opinião, tem muitos diagnósticos sendo feitos que eu não concordo. Porque as pessoas têm outro problema que não é o TDAH, mas os sintomas são muito parecidos. E o tratamento é completamente diferente. É totalmente diferente. Isso a medicação é diferente. É isso que eu ia te perguntar. O que diferencia um tratamento do TDAH e um tratamento de uma ansiedade, às vezes de uma dificuldade que você está passando e aquilo te rouba a atenção, deixa você um pouco mais preocupado. Todo mundo passa por dificuldades, as pessoas às vezes ficam mais pensativas, né, Vanessa? Por exemplo, Maurício, uma pessoa que tem um quadro de ansiedade muito grande, ela vai procurar um psiquiatra, vai tomar uma medicação, vai fazer uma terapia, entendeu? Quem tem TDAH vai procurar um psiquiatra, vai tomar uma medicação e pode também fazer uma terapia. A medicação, eu creio, lógico, é totalmente diferente, mas esse tipo de transtorno, quem trata são os neurologistas e os psiquiatras. Como que eu, psicopedagoga, trato de pessoas que têm TDAH? Porque eu trabalho com criança e adolescente em idade escolar. Então, esses meninos, eles têm muitas dificuldades na escola, na área de aprendizagem, não desenvolvem, não conseguem tirar boas notas. Então, e a psicopedagoga entra para ajudar a fazer crescer na questão da aprendizagem. Mas esses transtornos são tratados pelos médicos, com medicação. E você tem indício de cura? Alguém que teve a cura do TDAH ou não? Ele convive com o TDAH e ele sempre está controlando essa doença? Eu não conheço até hoje, né? Eu estou querendo que Jesus ainda vai me dar a oportunidade de ver, sabe? Amém. Nenhuma pessoa que tenha TDAH e foi curada, eu vejo que os sintomas são amenizados numa terapia, com a medicação. O remédio ajuda muito a pessoa a concentrar, ficar mais aquieta. E vale reforçar que é o que você está falando aí, que tem que ser feito um diagnóstico por um profissional médico, um neurologista, um psiquiatra, o que for, mas porque é uma equipe multidisciplinar, o psicopedagogo, o terapeuta vai ajudar no processo do desenvolvimento daquela criança para ele encontrar formas de aprender a focar, ter concentração e etc. Às vezes, pastor Jean, a avaliação, tem muitos pais que ao invés assim, de ir lá no neurologista ou no psiquiatra, eles procuram a gente. Porque eles têm até dúvida, assim, será que eu vou no neurologista? Porque se eu contar isso tudo que meu filho está fazendo, ele vai dar remédio. Quando eles nos procuram, eles passam muitas informações, às vezes a gente passa uma peneira, para ver assim, será que isso mesmo é TDAH ou é um problema na ordem da família? Tá. Então, quer dizer, se for lá no psicopedagogo como você, por exemplo, fizer uma triagem, aí você vai saber identificar se é ou não. Os que são, você encaminha para um psiquiatra. Mas assim, na verdade, quem é o profissional responsável mesmo para dar esse diagnóstico é o médico. Sim, mas você só encaminha. Eu encaminho. Ou não, já teve casos, por exemplo, que a pessoa falou assim, meu filho, eu acho que ele tem esse negócio aí de hiperatividade. E se olhou, analisou, não, ele não tem isso. Não tem. Já teve casos eu falar com a mãe assim, essa menina, sua filha, era até uma menininha, não tem TDAH, ela está ansiosa por causa dos problemas, às vezes de confusão dentro de casa. Ah, mas eu já procurei na internet, tem tudo. Eu falei assim, então leva, dentro de 10 anos. Foi a única menina que até me marcou. Eu não quis mandar, a mãe dela foi, o médico me ligou, porque tem um médico muito bom que tem em Belo Horizonte, sabe? Ele me ligou e falou assim, Vanessa, nós vamos ter que tratar dessa mãe. É a mãe que está precisando. Ela falou, vou ter que tratar. E ela voltou assim, toda murcha, porque ela ainda queria que fosse. Vanessa, nós temos uma participação que ligou aqui, a Marli de Betim, ela disse que tem um filho de 14 anos e esse garoto tem dislexia, segundo a Marli. E ela quer saber se a dislexia... E ele tem muita dificuldade de aprendizado relatado por ela. Se esse caso da dislexia está ligado também a esses transtornos aí da hiperatividade ou falta de atenção. Tá, dislexia é um transtorno na aprendizagem do português, da leitura e da escrita. A criança às vezes faz 9, 10 anos, ela não consegue se alfabetizar. É um transtorno específico da leitura e da escrita. Dentro do TDAH, nós temos o que a gente chama de comorbidades. Então, a pessoa tem TDAH, ela pode ter outras coisas, como, por exemplo, transtorno de aprendizagem. Esse transtorno pode vir acoplado ao TDAH. Mas não quer dizer, por exemplo, que eu tenho dislexia, que eu tenho TDAH. Mas se eu tenho TDAH, pode ser que eu possa ter um distúrbio de aprendizagem e ter, sim, uma dislexia. Então, o TDAH, ele pode desenvolver dislexia? Não é que ele vai desenvolver. Dentro ele vai manifestar. Pode manifestar um transtorno de aprendizagem junto com o TDAH. Então, pode sim ter uma dislexia junto.